A parábola do grão de mostarda. Sua interpretação popular está errada. Muitos veem nela o glorioso triunfo da igreja, mas a verdade é outra. Desvendaremos a advertência de Cristo sobre a mundanização e corrupção do cristianismo professo, onde agentes de Satanás encontram seu lugar. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 31 e 32 diz: Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e faz-se uma árvore, de modo que vêm as aves do céu e se aninham em seus ramos. Deve ser evidente para todos que nossa compreensão desta parábola depende de uma interpretação correta de suas três figuras centrais: o grão de mostarda, a grande árvore que brotou dele e os pássaros do céu que vieram e se aninharam em seus galhos. O que cada uma delas representa? Poucas passagens das Escrituras sofreram mais por parte dos comentaristas do que a terceira e a quarta parábolas do Evangelho de Mateus, capítulo 13. Elas foram completamente invertidas, isto é, foram transformadas em algo que significa exatamente o oposto do que o Senhor Jesus ensinou. A principal causa dessa interpretação errônea pode ser atribuída a uma compreensão equivocada da expressão reino dos céus. Aqueles que falharam em sua definição deste termo estão necessariamente equivocados quando chegam aos detalhes dessas parábolas. A explicação popular e atual dessas parábolas é que elas tinham como objetivo anunciar o glorioso sucesso do Evangelho. Assim, a do grão de mostarda é considerada um retrato da rápida expansão do cristianismo e da Igreja de Cristo. Começando de forma insignificante e obscura, suas proporções aumentaram imensamente, até que finalmente cubra a terra. Vejamos primeiro quão insustentável e impossível é essa interpretação. Razões para rejeitar a interpretação popular. Primeiro, em primeiro lugar, é preciso ter em mente que essas 7 parábolas fazem parte de um discurso conectado e completo, e cujo ensino deve ser consistente e harmonioso do início ao fim. Portanto, é óbvio que esta terceira parábola não pode entrar em conflito com o ensino das duas primeiras. Na primeira parábola, em vez de desenhar um campo no qual a boa semente criou raízes e floresceu em todas as suas partes, nosso Senhor apontou que a maior parte do solo era desfavorável e que apenas uma fração produzia crescimento. Além disso, em vez de prometer que a parte boa do campo renderia cada vez mais, ele anunciou que haveria uma colheita decrescente, 100 vezes mais, 60 vezes mais, 30 vezes mais. Na segunda parábola, nosso Senhor revelou o campo como coberto de joio e declarou que este continuaria até a época da colheita, que ele definiu como o fim dos tempos. Isso fixa, sem sombra de dúvida, as consequências malignas da obra do inimigo e proíbe categoricamente a expectativa de um mundo ganho para Cristo durante esta presente dispensação. Cristo nos advertiu claramente que os efeitos malignos das obras do diabo no início dos tempos jamais seriam reparados. A colheita como um todo está estragada. Portanto, esta terceira parábola não pode ensinar que o fracasso das coisas nas mãos dos homens será removido e revertido. Em segundo lugar, a figura aqui escolhida por Cristo deveria expor imediatamente a falácia da interpretação popular. Certamente nosso Senhor jamais teria tomado um grão de mostarda, que depois se tornaria uma árvore, enraizando-se cada vez mais profundamente na terra, para representar aquele povo cujo chamado, esperança, cidadania e destino são celestiais. Repetidamente, ele afirmou que seu povo não era do mundo.
Novamente, uma grande árvore com seus galhos imponentes fala de proeminência e altivez, mas humildade e sofrimento, e não proeminência e exaltação, são a porção atual dos santos do Novo Testamento. Quanto mais uma igreja de Cristo sobe a escada da fama mundana, mais afunda espiritualmente. O que é representado por esta árvore não é um povo estrangeiro e peregrino, aqui embaixo, mas um sistema cujas raízes estão profundamente enraizadas na terra e que almeja grandeza e expansão no mundo. Em terceiro lugar, o que Cristo descreve aqui é uma monstruosidade. Sabemos que isso é negado por alguns, mas as próprias palavras de nosso Senhor são definitivas. Ele nos diz que, quando essa semente de mostarda cresce, ela se torna a maior entre as ervas e se torna uma árvore. Mateus 13:32. Ervas são uma espécie completamente diferente das árvores. O que as distingue é que seus caules nunca desenvolvem tecido lenhoso, mas vivem apenas o tempo suficiente para o desenvolvimento de flores e sementes. Mas essa erva tornou-se uma árvore, isto é, desenvolveu-se em algo inteiramente estranho à sua própria natureza e constituição. Quão estranho que homens sóbrios tenham considerado esse crescimento não natural, essa produção anormal, um símbolo apropriado dos santos de Deus em sua forma corporativa. Alguns nos dizem que o solo da Palestina é extremamente propício para o cultivo da mostarda e que é bastante comum que ela se desenvolva em arbustos de bom tamanho. Mas será que os próprios que apresentam isso como uma objeção à interpretação pré-milenista desta parábola não conseguem ver que isso constitui um argumento contra a própria tese que defendem? Claramente, o campo, ao longo do Evangelho de Mateus, capítulo 13, é o mundo. Então, o mundo é um lugar favorável para o crescimento daquele reino que Cristo solene e expressamente disse que não era deste mundo. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36. É este mundo onde a carne e o diabo se unem em oposição a tudo o que diz respeito a Cristo e seus interesses, um solo propício para o cristianismo. Ou o mundo deve deixar de ser o que é, o inimigo de Deus, ou a semente deve mudar seu caráter antes que um seja favorável ao outro. E é exatamente isso que nossa parábola ensina. A erva se torna uma árvore. Em quarto lugar, os pássaros alojados nos galhos desta árvore contradizem completamente a interpretação atual. Se compararmos as Escrituras, descobriremos que esses pássaros simbolizam Satanás e seus agentes. Que o leitor não se deixe levar pelo fato de que a pomba e, em algumas passagens, a águia representam o bem. O que devemos agora tentar definir é a própria palavra pássaros, ou melhor, galinha, como a palavra grega é traduzida no versículo 4, Mateus 13:4, por exemplo. Em Gênesis capítulo 15, versículo 11, somos informados de que os pássaros pousaram sobre os cadáveres, os corpos dos sacrifícios, e que Abraão os expulsou. Aqui, sem dúvida, eles prefiguram os esforços de Satanás para tornar nulo e inválido o sacrifício do Senhor Jesus. Mas isso o Pai, prefigurado em Abraão, impediu. Novamente, em Deuteronômio, capítulo 28, onde encontramos as maldições que viriam sobre Israel por sua desobediência, somos informados. E o teu cadáver servirá de pasto a todas as aves do céu. Deuteronômio 28, 26. A última vez que o termo ocorre nas Escrituras é no livro de Apocalipse, capítulo 18, versículo 2, onde nos é dito que a Babilônia caída se torna morada de demônios, guarida de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Mas não precisamos ir além do Evangelho de Mateus, capítulo 13, para descobrir a que Cristo se referiu sob a figura desses pássaros. A palavra grega no versículo 32, Mateus 13, 32, é precisamente a mesma que é traduzida como pássaros no versículo 4, Mateus 13, 4,
que são explicados no versículo 19, Mateus 13, 19, como os ímpios. Como então essa grande árvore pode representar a verdadeira Igreja de Cristo, enquanto seus galhos oferecem abrigo para o diabo e seus emissários? A verdadeira identidade da grande árvore. Passando agora para o lado positivo, se deixarmos as Escrituras interpretarem as Escrituras, a grande árvore é facilmente identificada. Em Daniel, capítulo 4, versículos 10 a 12, lemos: Olhei, e eis que havia uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. A árvore crescia e se tornava forte, e sua altura chegava até o céu, e era visível até os confins de toda a terra. Suas folhas eram formosas, e seu fruto abundante, e nela havia alimento para todos. Os animais do campo tinham sombra debaixo dela, e as aves do céu habitavam em seus ramos, e toda a carne se alimentava dela. Quem não consegue deixar de perceber que temos nesta visão de Nabucodonosor a chave para nossa parábola? Em Daniel, capítulo 4, versículos 20 a 22, temos a interpretação inspirada da visão. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, és tu, ó Rei, que cresceste e te tornaste forte, porque a tua grandeza cresceu e chega até os céus, e o teu domínio até as extremidades da terra. Assim, a árvore era uma figura de um poderoso reino ou império terrestre. Novamente, em Ezequiel capítulo 31, temos a mesma figura usada. Eis que o assírio era um cedro do Líbano, de ramos formosos e de densa cobertura e de alta estatura, e o seu topo estava entre os ramos espessos. As águas o engrandeceram, o abismo o elevou ao alto, e os seus rios correram ao redor das suas plantas, e enviou os seus ribeiros a todas as árvores do campo. Por isso, a sua altura se elevou sobre todas as árvores do campo, e os seus ramos se multiplicaram, e os seus ramos se alongaram por causa da multidão das águas, quando ele brotou. Todas as aves do céu fizeram ninhos nos seus ramos, e debaixo dos seus ramos todos os animais do campo deram à luz os seus filhotes, e à sua sombra habitaram todas as grandes nações. Ezequiel 31, 3, 6. Assim, uma árvore cujos ramos largos forneciam abrigo para os pássaros era uma figura familiar no Antigo Testamento para um reino poderoso que dava abrigo às nações. Assim acontece em nossa parábola. A árvore simboliza a grandeza terrena, a proeminência mundana, dando abrigo às nações. A história da cristandade como prova. A história da cristandade confirma isso claramente. No início, aqueles que carregavam o nome de Cristo eram apenas um punhado desprezado. Julgado pelos padrões mundanos, o cristianismo era insignificante e indigno de consideração séria. Em termos gerais, seus adeptos não eram homens de renome, cultura ou influência mundana. Havia poucos entre o pequeno rebanho do Senhor com gênio excepcional ou proeminência social. Em sua maioria, eram iletrados, obscuros e pobres. Pois Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezadas, e as que não são para reduzir a nada, as que são para que nenhuma carne se glorie diante dele. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 27 a 29. No entanto, embora a princípio a causa de Cristo na terra fosse tão pouco influente e insignificante, era objeto de intenso ódio de Satanás. Contra o cristianismo, ele empregou toda a força de sua malignidade diabólica. Todas as armas de seu arsenal foram empregadas no esforço de exterminá-lo. Ele incitou homens em posição de autoridade e levou imperadores a emitir decretos cruéis. Propriedades foram confiscadas, cristãos capturados, presos, multados, torturados e assassinados. Impiedosa e incessantemente, o diabo buscou apagar o nome de Cristo da terra. Mas quanto mais ele era perseguido, mais o cristianismo florescia. Como disse um dos primeiros pais,
O sangue dos mártires foi a semente da igreja. Percebendo que a força era inútil, o inimigo mudou de tática. Sem conseguir intimidar como o leão que ruge, ele agora buscava insinuar-se como a serpente sutil. Cessando o ataque de fora, ele agora agia de dentro. Na primeira parábola, o ataque vinha de fora, os pássaros do céu arrebatando a semente. Na segunda parábola, suas atividades vinham de dentro. Ele semeou o joio no meio do trigo. Na terceira parábola, vemos os efeitos disso. Satanás agora induzia homens mundanos a buscar filiação às igrejas de Deus. Isso logo fez com que a verdade fosse diluída, a disciplina relaxada, aquilo que repelia o mundo fosse mantido em segundo plano e o que atraía a mente carnal se tornasse proeminente. Em vez de as afeições serem colocadas nas coisas do alto, elas se fixaram nas coisas de baixo. Logo, o cristianismo deixou de ser odiado pelos não regenerados. O abismo entre o mundo e a igreja foi transposto. A perseguição cessou e a causa professada do Salvador, desprezado e rejeitado, tornou-se popular. As verdades distintivas do cristianismo foram abandonadas. O evangelho foi adulterado. O caráter peregrino dos santos professos cessou. Cada vez mais, os sábios e os grandes deste mundo foram atraídos. Por volta do século IV, os líderes do Império Romano, em vez de odiarem o cristianismo, perceberam que ele era um poder para o bem moral no governo dos homens, e assim o abraçaram. Nos dias de Constantino, a chamada Igreja e o Estado uniram-se e tornaram-se um vasto sistema político-religioso. Note-se que as cortes de César não haviam mudado de caráter, nem se tornado como o pequeno cenáculo em Jerusalém, onde a humilde Igreja de Cristo, pequena como um grão de mostarda, se reuniu pela primeira vez. Era o cristianismo professo que havia mudado. O humilde cenáculo havia sido abandonado há muito tempo, e as honras das cortes dos reis passaram a ser cobiçadas. E Deus concedeu seus desejos carnais, assim como muito antes havia entregue Saul ao Israel apóstata, quando este abandonou o caminho da separação e desejou ser como as nações vizinhas. Sob essas novas circunstâncias, a prática do cristianismo logo se tornou grande na terra. Locais de culto em cavernas deram lugar a igrejas suntuosas e catedrais ornamentadas. O ritual era celebrado com a pompa correspondente. Suas vestimentas suntuosas, suas cerimônias imponentes, seu sacerdócio pomposo, tudo isso atraía os não regenerados, e multidões se candidataram ao batismo. Cada vez mais, os líderes buscavam o poder temporal, e cada vez mais seus anseios eram satisfeitos. Consequentemente, homens de mentalidade mundana eram os que buscavam e asseguravam os mais altos cargos. Assim, encontramos os pássaros, os agentes de Satanás, alojados nos galhos da árvore. Eles asseguravam as posições de poder e dirigiam as atividades da cristandade. A síntese do mal nas parábolas. Assim podemos discernir nas 3 primeiras parábolas do Evangelho de Mateus, capítulo 13, uma previsão marcante e triste do desenvolvimento do mal. Na primeira, o diabo arrebatou parte da boa semente. Na segunda, ele é visto empenhado na obra de imitação. Aqui na terceira, vemos um cristianismo corrompido que lhe oferece abrigo. Depois dessa análise profunda de Arthur Walkington Pink sobre a parábola do grão de mostarda, como você tem avaliado a sua própria fé e a verdadeira natureza do reino de Deus em sua vida e na igreja hoje? Será que, sem perceber, permitimos que a busca por proeminência mundana ou a assimilação de valores seculares comprometam a essência da nossa fé? É tempo de refletir criticamente sobre o que buscamos e cultivamos, a glória terrena ou a pureza e a simplicidade do Evangelho. Lembre-se das palavras de Jesus em João 18:36. Meu reino não é deste mundo. A verdadeira bênção reside na separação e santidade, pois bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus.
como nos ensina Mateus 5:8. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus ou se sente distante da verdadeira essência do seu reino, hoje é o dia para um novo começo. Busque-o em verdade e espírito. Que a sua vida seja um testemunho de um reino que não se dobra aos padrões do mundo, mas que aguarda vigilante a volta do Senhor. Para aprofundar-se ainda mais nas Escrituras e descobrir verdades que desafiam o status quo, inscreva-se no canal, ative o sininho e explore nossa playlist com mensagens de Arthur Walkington Pink. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.